Meus irmãos, nessa manhã nós queremos iniciar uma série de exposições, uma nova série no livro do profeta Malaquias. E por isso, desde já, eu convido a igreja a que abramos a palavra de Deus, então, no livro do profeta, último livro do Antigo Testamento, e nós faremos a leitura nesta manhã dos versos 1 a 5. Recentemente encerramos uma série e agora estamos iniciando outra série expositiva. Malaquias capítulo 1, dos versos 1 a 5. E nós iniciaremos meditando nessa manhã a respeito da realidade do amor eletivo de Deus para com o seu povo. Esse é um livro extremamente importante para a Igreja do Senhor, do Novo Testamento. Às vezes nós temos a impressão, alguns têm a impressão de que os livros do Antigo Testamento são apenas um registro histórico e que diz respeito apenas ao povo que vivia no Antigo Testamento. Mas eles têm propósitos teológicos e fazem parte da história da redenção. Cada autor bíblico ele contribui para o escopo maior, para um bojo maior de toda a Escritura, que é a história dos atos salvadores de Deus na própria história. Esse livro é extremamente contemporâneo, no sentido de ser relevante para nós, atual e extremamente abençoador, meus irmãos. É digno de nota algumas ênfases nesse livro aqui. Por exemplo, Malaquias, a ênfase que ele dá ao nome de Deus nesse livro, Yahvé. O nome de Deus é dado ênfase porque ele é o Deus da aliança. Ele é o Yahweh, ou Yehoah, ou o nome próprio de Deus com o qual ele se revelou a Moisés. É o Deus da aliança. Aliança que é um tema pressuposto nesse livro. A aliança que Deus tem com o seu povo. O povo a quem ele aqui chama para ele mesmo, o povo a quem ele chama ao arrependimento, o povo a quem ele chama aos termos da aliança, a fidelidade à aliança, um período que o povo já havia perdido isso, e ao culto verdadeiro, que é um tema central desse livro também. O Deus da aliança, o povo da aliança que é chamado por ele a retornar ao seu verdadeiro culto, assim como ele prescreveu. O próprio livro aponta para Cristo. Esse livro é o último do Antigo Testamento. Após esse livro de Malaquias, nós temos um chamado silêncio profético, o período intertestamentário. O próximo profeta, que seria tecnicamente o último na linha dos profetas do Antigo Testamento, é João Batista, que vem 400 anos depois no deserto, proclamando o caminho do Senhor. Os últimos capítulos de Malaquias falam desse precursor do Messias, no poder e no espírito de Elias, anunciando a vinda do Messias, que é o único de fato a quem esse livro aponta, que pode reunir o povo de Deus em torno do próprio Deus e a cultuá-lo assim como ele deve ser cultuado. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Meditando nessas ênfases centrais, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel.
É importante nós compreendermos um registro histórico, um contexto histórico para que nós entenda o período em que Malaquias está profetizando, está trazendo essa mensagem de Deus, e eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Malaquias, o nome de Malaquias significa mensageiro de Yahvé, ou meu mensageiro. Foi o último dos profetas do Antigo Testamento a registrar a sua mensagem por escrito. Pouco sabemos a respeito de Malaquias, dos antepassados de Malaquias, do chamado de Malaquias, e alguns acham que esse talvez nem era o nome dele. Então, nós temos poucas informações. O que nós sabemos é que ele profetizou a nação de Israel pós-exílio babilônico, nos últimos anos do Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo, em um tempo de extremo desânimo espiritual e esfriamento espiritual do povo de Deus. Esse é o período em que Malaquias profetiza. Como é que isso aconteceu? Após a morte de Salomão, que foi o filho de Davi, rei de Israel, encerrando o período do reino unido com Saul, Davi e Salomão, após a sua morte, seu filho Roboão assume o trono em Jerusalém, e por decisões equivocadas de Roboão, o reino é dividido. Com rebeldia de um homem chamado Jeroboão, 10 tribos e meia vão para o norte de Israel, chamada capital, o Reino do Norte, com capital em Samaria. E uma tribo e meia, que é Judá, e meia tribo de Benjamim, ficam no sul, com capital em Jerusalém, onde estava o templo, sob a liderança de Roboão. E aqui inicia o período dos reis de Israel e o período do profetismo em Israel, quando Deus levanta profetas para trazer o povo de volta à aliança. Houve reis bons, mas muitos reis fiéis. A maioria dos reis, particularmente do Reino do Norte, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, diversas vezes, Deus levantava profetas para trazer o povo de volta à aliança e para pronunciar o juízo de Deus, caso não houvesse arrependimento e retorno à aliança com o Senhor. Essa era a mensagem antes do exílio. Que se o povo não se arrependesse, Deus então entregaria o povo nas mãos de outros povos, Deus arrancaria a terra em que Deus havia colocado o povo, a terra de Canaã, tiraria eles de lá, eles perderiam o templo e eles seriam levados cativos para outras nações. E foi exatamente o que aconteceu. No ano 722, 721 a.C., Deus levanta os assírios, a potência mundial do século VIII, e que sitiou Samaria, invadiu o Reino do Norte e levou cativo 10 tribos e meias do Reino do Norte para suas terras. E na sua política, na sua tática militar e política, eles espalham os povos dentre outros povos e os misturam. E o Reino do Norte se perde aqui. O Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, demorou um pouco mais de 100 anos, mas continuou em caminhos tortuosos, em infidelidade ao Deus da aliança. E Deus levanta então os caldeus, a Babilônia, como nova potência mundial, que suplanta os assírios. Eles tomam Nínive, a capital da Síria, no ano 612 a.C. Eles invadem Jerusalém, como nova potência do Antigo Oriente, e Judá, e levam cativos o povo de Judá para suas terras. Isso acontece em 3 períodos distintos. Primeiro, no ano 605 a.C., depois, na segunda leva, no ano 597 a.C., e na terceiro momento, no ano 586 a.C., quando então o templo de Jerusalém é destruído, os muros de Jerusalém são derribados, o altar é destruído, as casas, o ouro do templo, e os próprios judeus foram levados cativos para a Babilônia, onde passaram 70 anos, exatamente de acordo com as palavras de Deus por meio dos seus profetas, advertindo que se o povo não abandonasse os falsos deuses,
que se o povo não se voltasse da idolatria, não retornasse dos seus caminhos, eles seriam desterrados e permaneceriam 70 anos em terra estrangeira. Com esse exílio, Deus corrige o povo. Na Babilônia, os judeus são curados da idolatria. Eles se voltam para a lei do Senhor, não tem mais templo, ali inicia a sinagoga, é trocado o hebraico pelo aramaico, mas também, entre esse período e antes desse período, Deus não pronunciou só o juízo, a disciplina, o julgamento sobre o seu povo e o desterro. Houve profetas que Deus havia levantado. E Deus prometeu que da mesma maneira que envia o povo para o cativeiro, eles retornariam de lá 70 anos depois. Deus os faria retornar à sua terra em virtude do amor eletivo de Deus e da aliança que Deus tinha com eles, por meio do pai dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Temos diversas profecias no Antigo Testamento. Jeremias 25, 29, Isaías 45, que pronuncia isso. 150 anos antes do nascimento de um rei persa chamado Ciro. E foi o que aconteceu. No ano 539, Ciro, o rei da Pérsia, ele assume o governo mundial, a potência do Antigo Oriente. E ele é levantado por Deus, derrota os caldeus e se torna a nova potência. A Babilônia cai diante do poderio persa. Um ano depois, Ciro, ele, realizando a vontade de Deus, sem saber, ele baixa um edito. É um decreto que estabelece uma política de retorno. Os judeus e os povos podem retornar à sua pátria, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a sociedade, as suas casas, o seu comércio e tudo mais. E eles retornam. O que acontece no retorno na sua terra? Assim como eles foram em 3 levas, eles retornam também em 3 momentos distintos. Primeiro grupo, em 538, volta aproximadamente 50 mil judeus sob a liderança de Zorobabel, o governador. Ciro envia Zorobabel com esses judeus, ele financia o projeto de construção, devolve os artigos que Nabucodonosor havia retirado do templo. Eles chegam em Jerusalém, muitos não retornam, muitos judeus permanecem na Babilônia, estava cômodo na Babilônia, construíram suas casas, tiveram seus filhos, tiveram seu comércio, seu trabalho e ficam na Babilônia. Muitos judeus retornam para a sua terra, junto com muitos sacerdotes também. Quando eles chegam lá, tudo está em ruínas. Eles reconstroem o altar para iniciar o culto a Deus, e estabelecem e levantam ou reconstroem, lançam os alicerces do templo. Era o início da construção do templo de Jerusalém. Foi um momento de emoção e de choro, porque os antigos, os anciãos que haviam contemplado a grandeza, a suntuosidade do templo em Jerusalém, eles olham para o alicerce do novo templo e começam a se desesperar de choro, de angústia, porque era muito menor, muito mais simples do que o antigo templo de Jerusalém. Os mais novos que nasceram na Babilônia se alegravam, porque eles não conheciam. Mas havia muitos problemas na terra, muitos problemas, que Ageu aborda em seus dias. Infertilidade na terra, crise econômica, problemas financeiros. Eles ainda estavam, mesmo que não havia guerra, estavam debaixo do poderio persa, pagavam tributos aos persas, não eram livres totalmente nesse sentido. Não demorou muito para que o zelo esfriasse, o povo de Deus desse lugar à apatia, por conta desse antagonismo. Havia antagonismo na terra do povo que estava lá, já havia povo morando lá, os samaritanos, que hostilizavam os judeus, problemas internos, problemas externos. O povo que voltou para reconstruir a cidade e o templo desanimou, se voltaram para os seus interesses, e Deus levanta o profeta Ageu, no ano 520. Deus levanta Ageu, profeta pós-exílio, para denunciar o povo e chamar o povo de volta à reconstrução. Deus levanta Zacarias. Profeta Ageu e Zacarias é contemporâneo de Esdras e Neemias. Depois de muita oposição, dificuldade, interrupção, no ano 516 a.C., o templo está construído. O templo está de pé. 80 anos depois do primeiro retorno,
ou 58 anos depois do templo estar construído, retorna um segundo grupo com Esdras, no ano 458 a.C., para confrontar a desobediência espiritual do povo. O povo caiu na desobediência, abandonou os termos da aliança, e Esdras é levantado por Deus e é levado nesse período. 13 anos depois, em 445, um terceiro grupo retorna com Neemias para reconstruir os muros da cidade, sob a permissão do outro rei persa chamado Artaxerxes. Ele retorna para a reconstrução dos muros e a reforma do povo. Neemias fica 12 anos servindo como governador, está em Neemias capítulo 5, verso 14. Ele retorna a Suzã, na Pérsia, e quando ele está em Suzã, perto do ano 433, ele sabe que as coisas começam a declinar em Jerusalém, novamente. O declínio espiritual, ele pede permissão para retornar à cidade com o propósito de trazer reformas drásticas, reformar drasticamente a nação. Ele reforma o sacerdócio, reforma o povo. Vocês percebem que nessa história o povo está sempre caindo. A tendência do coração humano é sempre declinar, nunca é ascender. Não se enganem. A tendência do coração humano é o declínio espiritual. E Neemias retorna. E, falando da época agora, nós vamos entrar no cerne da questão. Alguns acham que Malaquias profetizou durante o período de Esdras e Neemias, contemporâneo de Ageu e Zacarias, dos profetas. Porque existem condições similares contextuais. Mas eu creio que é um equívoco, é um erro achar isso. É uma imprecisão histórica. Outros acham que Malaquias profetizou nesse período entre as duas idas de Neemias, 445 e retorno 433, ou seja, nesse período de ausência de Neemias em Jerusalém, quando o declínio espiritual acontece. Alguns acham que Malaquias está aqui. Eu creio que é um outro erro. Por quê? Em Malaquias, você vê no verso 8 aí, ele menciona um governador que não é Neemias. Não é Neemias, esse governador que Malaquias menciona. Aliás, Malaquias nem menciona Neemias no livro. E o que acontece aqui? Ele profetiza num contexto em que o templo já está reconstruído, as reformas de Neemias já aconteceram, o sacrifício já era uma realidade constante. O ponto aqui é que os sacrifícios, o culto a Deus era apenas uma ritualística, era uma liturgia religiosa, sem sinceridade, sem zelo, sem entusiasmo da parte do povo, mesmo pelos sacerdotes. O culto estava deturpado, contrário ao que Deus havia ordenado. O sacerdote estava corrompido. Malaquias, portanto, ele profetiza num período posterior a Neemias. Pouco depois de Neemias, na segunda metade do 5º século, talvez ano 420, antes de Cristo. O que eu estou dizendo é que Malaquias é a última voz de Deus no Antigo Testamento. Ele é o último profeta de Deus depois de Neemias, da época de Neemias, quando as suas próprias reformas, as reformas de Neemias haviam caído em esquecimento, quase 100 anos depois de Ageu e Zacarias. E o próximo profeta, como eu disse, seria João Batista, 400 anos depois. Quais são as condições contextuais aqui, queridos? É importante saber. Existem questões que são relacionadas com aquelas que Neemias trata. O contexto ele é próximo. Você vê uma escassez na colheita, instabilidade na economia, pobreza, seca. O povo está enfrentando essas dificuldades na terra. Casamento mistos com pagãos. Nós lemos na liturgia que Deus havia proibido antes de entrarem na terra, mas aqui o povo está casando com pagão. Corrupção do sacerdócio. Os sacerdotes não davam importância às ordens para o culto, estavam corrompidos, havia opressão, injustiça na terra, negligência quanto ao mantimento do templo, da casa de Deus, descaso com a religião. Ele se dirige a um povo em declínio espiritual, um povo que está desiludido com as promessas quanto à vinda, a promessa messiânica e a restauração total de Israel. Muitos judeus ficaram na Babilônia.
O povo estava cético quanto às promessas de Deus, o povo está em apatia espiritual em relação à sua vida, em relação ao seu serviço a Deus, em relação ao culto, em relação à adoração a Deus. O povo está em apatia, em esfriamento. Só que a religiosidade em Israel continuava, e esse é o ponto central. O culto, a religiosidade continuava. Eles iam ao templo, eles iam à igreja. Os sacerdotes continuavam a manipular os utensílios do templo, a ministrar, a oficiar os sacrifícios, mas ofereciam o pior a Deus. O povo oferecia algo sem amor, sem dedicação, sem devoção, o que tinha de pior. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto eram negligentes. Era um tempo de declínio espiritual, já há mais de 100 anos que o povo estava na terra. A mensagem de Malaquias é a seguinte: Deus levanta Malaquias para expor os pecados do povo e chamar o povo ao arrependimento e aos termos da aliança. Primeiro, ele se dirige ao sacerdote, chamando o sacerdote, destacando os terríveis erros dos sacerdotes que eram responsáveis por zelar pelo culto a Deus. E depois ele se dirige ao povo, chamando o povo ao arrependimento. Última voz de Deus, chamando o povo e os sacerdotes à fidelidade à aliança e chamando ao culto verdadeiro, e para que eles aguardassem as promessas de Deus com fé, mesmo naquele tempo de dificuldade, aguardando os últimos dias, que se concretizaria na vinda de João Batista e do Filho de Deus. Então ele aborda aqui a adoração centralizada no templo. Reconstruído. Se Ageu exorta o povo a reconstruir o templo, Malaquias, ele fala da atitude em relação ao templo, ao culto, da motivação do povo, dos sacerdotes em relação ao culto, como se portar na adoração. Nós vamos entrar no texto agora, mas o livro, ele quer nos apresentar isso, queridos. Um povo que está questionando a realidade do seu pecado e da sua infidelidade a Deus. Um povo com o coração cada vez mais duro, cada vez mais endurecido. De onde vinha essa atitude? Um povo que questiona a Deus, que tem o coração duro. E essa é a estrutura do livro, meu último ponto aqui a dizer a vocês. O estilo literário de Malaquias, ele se distingue dos demais profetas. Os profetas são, assim diz o Senhor, são discursos, são palavras, textos proferidos diretamente da parte de Deus, mas o estilo literário de Malaquias, ele é construído de várias partes na forma de um diálogo entre Deus e o povo. Essa é a estrutura conhecida de Malaquias. É um diálogo. Deus, por meio de Malaquias, do profeta, ele entra em diálogo com o povo. Deus traz a mensagem ao povo. O povo responde a Deus com argumentação, questionando a Deus, defendendo os seus caminhos. E Deus responde com argumentação. Deus fala, o povo questiona, responde, interroga, argumenta, e Deus responde novamente. Se você vai ver a repetição, por exemplo, da expressão em que, ela ocorre 8 vezes no livro. Em que? Capítulo 1, verso 2. Deus diz, eu tenho vos amado. O povo diz, em que nos tem amado? Verso 6. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Verso 7, em que te havemos profanado? Deus diz, você tem profanado o culto. Em que nós temos profanado? Quarta vez, capítulo 2, verso 14. Verso 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais, por quê? Verso 17, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos o Senhor? Capítulo 3, verso 7, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Verso 8, essa é a passagem conhecida de todos, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E verso 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então você percebeu a estrutura do livro, ela é muito clara, né? O povo interroga a Deus, é isso que nós queremos ver rapidamente aqui nesses versos, que são curtos para nós. Eu fiz a pergunta, o povo está com o coração cada vez mais duro, de onde vinha essa atitude inicial? O livro inicia nos mostrando, queridos, o grande erro de nos esquecermos da fidelidade e do amor de Deus para conosco. Esse é um problema. Quando você e eu nos esquecemos do amor eletivo de Deus, da aliança unilateral que Deus fez conosco, isso afeta o nosso comportamento, a nossa vida e a nossa adoração. É um perigo você esquecer do amor de Deus por você, que crê em Jesus Cristo como Senhor. Isso afetará toda a sua vida, o seu culto, a sua adoração. Quando você e eu esquecemos do amor eletivo de Deus e da sua fidelidade à aliança, quando elas são postas em dúvidas, os compromissos que são sagrados deixam de ser sagrados. Deixam de ser sagrados. Deus envia Malaquias aqui, os versos 1 a 5, primeira parte do livro, lembrando o povo do amor de Deus para com eles. Antes de chamar o povo, denunciar a infidelidade e chamar o povo à aliança, primeiro ele vai fazer isso. Eu vou lembrar do amor que eu tenho por vocês. E é isso que nós queremos ver nessa manhã, nessa estrutura. Esse é o primeiro diálogo aqui, então, de uma série de diálogos que nós temos no livro. Essa é a primeira parte. Então vamos ver aqui verso 1 primeiro, a natureza da profecia do livro. Ele vai falar no verso 1, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A mensagem, essa sentença aqui, a mensagem profética de Malaquias era como um peso. É isso que a palavra sentença, a palavra hebraica sentença significa. É a palavra hebraica massá. A palavra massá significa um peso. Ela é um fardo. Ela é um peso. A antiga tradução já da Almeida Revista e Corrigida já traduz como peso. Porque ela utiliza como filosofia de tradução, nós chamamos de equivalência formal. Então ela já traz o significado real. É um peso, é um peso que tinha que ser descarregado por Malaquias contra Israel. Nesse sentido aqui, é uma mensagem pesada a ser proclamada e é uma mensagem pesada a ser recebida. É nesse sentido que é um peso, é um cargo, em virtude do estado de apatia e de corrupção espiritual em que o povo se encontrava. Mas, segundo lugar, ela foi entregue por intermédio de Malaquias, ou seja, a mensagem não era de Malaquias, ele era o porta-voz da mensagem. E esse é um ponto importante. Malaquias é o mensageiro de Yahvé. Ele é o meu mensageiro, mas não a mensagem. A fonte da mensagem é o próprio Deus. É uma sentença pronunciada pelo Senhor. Em terceiro lugar, quem era a audiência? Era contra Israel. A audiência é Israel. Então, é um peso pronunciado pelo Senhor, por intermédio do profeta Malaquias, contra Israel. Essa é a natureza da profecia do livro. Essa é a primeira parte. A segunda parte, esse é o ponto agora chave. Ainda que a natureza da mensagem de Malaquias seja um peso, seja uma sentença, ele inicia trazendo a realidade do amor eletivo de Deus, nessa primeira série de diálogos com Deus. E ele diz aí, segunda parte, do verso 2 na parte A, que é exatamente a mensagem de Deus lembrando o povo do seu amor eletivo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu vos tenho
amado. A mensagem é um peso da parte de Deus, mas primeiro o povo precisa lembrar do amor especial de Deus para com o seu povo. Deus está dizendo, eu sempre os amei. Ele está contemplando a história com o povo de Israel, a sua história com o povo de Israel. Eu sempre amei vocês. Essa é uma mensagem inicial de Malaquias, a despeito da situação espiritual que o povo se encontrava, a despeito do declínio espiritual que o povo estava naquele momento, a despeito da situação em que eles se encontravam na terra, que eu descrevi antes, de dificuldade, toda aquela situação. Essa mensagem era muito importante para eles, Deus lembrar, eu sempre amei vocês, eu tenho amado vocês. Por que é importante lembrar? Lembra que eu disse, quando você esquece desse fato, isso afeta toda a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa adoração. E aquilo que era sagrado deixa de ser sagrado, e as dificuldades da nossa vida passam a ter um peso. As dificuldades naturais passam a ter um peso muito maior aos nossos olhos do que deveria ter. Por isso que, contemplando esse contexto, Deus diz, eu sempre amei vocês. Essa afirmação levaria o povo ao despertamento, ao encorajamento. Deus ama o seu povo. Deus nos ama. E esse amor não tem base nas obras do seu povo. Tem que ficar claro isso. O contexto de Malaquias deixa claro. Ele não tem a ver com mérito, mas com a sua graça eletiva. Mas quando somos céticos em relação a esse amor, todas essas questões tendem a ser presentes e evidentes na nossa vida, que eu descrevi agora há pouco. Veja a resposta cética do povo, que é a terceira parte do texto. Resposta do povo. Deus diz, eu tenho amado vocês, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? O povo, cada vez mais duro de coração, argumenta, responde a Deus, questionando essa realidade, defendendo os seus caminhos, se volta contra as palavras de amor ditas por Deus e desafia essa afirmação de Deus. Isso aqui é um desafio à afirmação de Deus. Talvez esse questionamento do povo aqui reflita uma das duas realidades, ou talvez as duas. A primeira, simplesmente é um questionamento que parte de um coração endurecido pelo pecado, apático e ingrato a Deus, pelas obras e pelos feitos de Deus na história do povo de Israel. Você não tem essa percepção, essa ingratidão em relação ao que Deus fez na vida do povo, um coração duro, apático, frio. Talvez parta do pressuposto de um questionamento da justiça de Deus. Deus diz, eu tenho amado vocês. Como o Senhor tem nos amado? Olha a nossa situação na terra. Nós estamos em problema econômico, escassez, debaixo de um governo pagão, não estamos em guerra, mas pagamos tributos ainda, hostilidade na terra. Em que o Senhor tem nos amado? Eles questionavam o amor de Deus. E a resposta que Deus vai dar ao questionamento do povo, preste atenção nisso, não tem base nas circunstâncias presentes, como eles pensavam. A base do amor, Deus prova que ama não com base naquilo que Ele pode nos dar, naquilo que você tem. Mas a resposta de Deus remonta ao passado. Ela remonta ao passado. A resposta de Deus é essa: eu amo vocês porque eu escolhi vocês. É o que Ele vai dizer. Eu escolhi vocês dentre os povos, que é a quarta parte do texto. Versos 2 e 3, a resposta de Deus. O povo pergunta, e quem tem nos amado? Veja a resposta de Deus. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, porém eu aborreci Esaú. A resposta de Deus. Em que tem nos amado? A pergunta do povo, em que tem nos amado? A resposta de Deus. Eleição.
Eleição. Eu amei vocês porque eu escolhi vocês. Essa é a razão, essa é a prova do meu amor. O que Paulo diz no Novo Testamento? A única vez que você vai ler no Novo Testamento a prova que Deus ama. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do meu amor. Eu escolhi vocês. Eu escolhi. É impressionante, queridos. Deus lembra o povo que tanto o exílio, 70 anos anteriormente, como a situação presente na terra, não era parâmetro para o questionamento. Mas, independentemente dessas situações na vida do povo, ele havia escolhido Jacó, o ancestral de Israel, e rejeitado Esaú, o ancestral dos Edomitas, que ele vai citar no verso 4 em diante. Ele havia feito isso. Deus escolheu e chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Está remontando ao passado, da Mesopotâmia, um pagão. Deus escolhe Abraão, ele faz promessas de lhe abençoar, de lhe dar uma numerosa nação, uma terra, um descanso e um reino. E Deus cumpre essa promessa. E Deus diz a Abraão que da sua semente, da sua descendência, viria aquele por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Messias que abençoaria os povos. Isaque, filho de Abraão, é herdeiro das promessas, que foram transmitidas a Jacó, o herdeiro das promessas. Ele está remontando aqui, Malaquias, a Gênesis 25. Gênesis 25. Gênesis 25, verso 21 a 34. Isaque orou ao Senhor porque a sua mulher era estéril. Rebeca era estéril. O Senhor ouviu a oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre de Rebeca. E Rebeca foi consultar ao Senhor. Por que eles estão brigando? E veja a resposta de Deus. Ela consultou o Senhor e o Senhor respondeu: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, Esaú, servirá ao mais moço, Jacó. O que Deus está dizendo? Que a escolha de Jacó, de onde Israel, esse povo aqui, a audiência, vem, e a rejeição de Esaú, que era o primogênito de Isaque, era a evidência de que Deus os amava. Porque eu amei Jacó e os seus descendentes, e em Jacó e Israel, a sua descendência, para ser o meu povo peculiar e especial, o povo da aliança. O povo da aliança. Você quer ver? Você quer mais uma prova? Tá, vamos para o Novo Testamento, interpretar o Novo Testamento então. Apóstolo Paulo, Romanos 9. Aqui vai ficar mais claro, para você não achar que eu estou dizendo coisa que talvez não seja correto. A escolha de Deus por Jacó não foi com base nas obras, mas na graça eletiva de Deus. Romanos capítulo 9, versos 7 a 13, diz assim: em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, não em Ismael, que era o filho da carne, mas em Isaque, o filho da promessa. Isto é, verso 8, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, preste atenção, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, Esaú e Jacó, nem tinham praticado bem ou mal. Aí Deus vai explicar, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E foi dito, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. Ele está citando Malaquias 1, 2 e 3. Eu creio que está claro, né? A escolha de Jacó não é com base em obras.
Ele foi escolhido antes de ter praticado bem ou mal, e nele a sua descendência. A escolha do povo de Deus não é meritória, mas é com base na graça eletiva de Deus. Essa é a resposta que Deus dá ao povo. Deuteronômio 7, versos 6 e 8, nós lemos na liturgia: Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse o mais numeroso, os mais numerosos de qualquer povo. Era o menor povo de todos, mas porque o Senhor amava vocês. Ele amou. Isaías 41, verso 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Como ele fez com Esaú. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu te amei eternamente e te atraí para mim. O amor eletivo, eterno de Deus se manifestou no tempo e no espaço para com o povo do pacto. Mas a Esaú Deus disse, eu rejeitei, e aos seus descendentes, Edom, que foram inimigos de Israel. Deus a esses estendeu o seu juízo. Então, pergunta do povo, em que nos tem amado o Senhor? Resposta de Deus, no fato de eu ter escolhido vocês para ser o meu povo, em meu propósito e escolha soberana. Amei a Jacó e fiz dele um povo, vocês. Libertei vocês, fiz uma aliança com vocês, entreguei a lei, dei uma terra, dei o sacerdote, dei o templo, dei o culto, fiz as promessas, guiei, sustentei, protegi. O meu amor não muda e ele continua até hoje. Eu tenho amado vocês. Eu tenho amado vocês. Às vezes a gente associa o amor de Deus com aquilo que nós temos aqui, né? Perdi o emprego, Deus não me ama mais. Eu espero que Malaquias hoje corrija esse erro. Fiquei doente, Deus não me ama mais. Eu espero que Malaquias corrija essa heresia. A prova do amor de Deus não tem base nas suas benesses, mas no fato dele ter amado e escolhido você. A última parte do texto, ainda na resposta de Deus com respeito a Esaú e seus descendentes, é um desenrolar, veja aí. Ele diz, porém eu aborreci Esaú, verso 3, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que aconteceu? É importante entender. Quando Israel estava peregrinando pelo deserto, Moisés manda recado para o rei de Edom. Edom era irmão de Israel, é descendente de Esaú. Moisés quer permissão para passar pelas suas terras, perto de Padã Arã. Manda um mensageiro ao rei de Edom, ele diz, não, ninguém passa aqui. Se vier contra mim, eu vou entrar em peleja, tentar passar aqui. Moisés manda um mensageiro de novo e diz, a gente não vai tocar em nada. Não queremos pegar os frutos, não queremos tocar em nada, nada. Só deixa nós passar pela terra. Chama meu irmão, deixa eu passar por aí. O rei de Edom diz, não. Saem para lutar contra Israel. No século VI, quando os caldeus cercam Jerusalém para invadir, diz o livro do profeta Obadias, que os edomitas, irmãos de Israel, se juntam a eles e contribuíram. Saquearam os despojos. E quando o judeu estava fugindo, eles procuravam, iam atrás para matar e entregar aos caldeus. E Deus se irou. O que aconteceu? Menos de um século depois, 70, 80 anos depois, Deus transformou as montanhas de Edom em terras devastadas e a terra da herança em morada de chacais do deserto. Deus levanta os árabes nabateus. Os
nabateus invadiram as montanhas de Edom, saquearam a cidade, assolaram a cidade, e os edomitas tiveram que fugir para o deserto. Na época de Malaquias, os edomitas não existiam mais. Já não tinha mais edomita aqui. Eu aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação. Verso 4, olha o que Deus diz: e se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então o Senhor diz, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O alvo de Deus é dizer a Israel, eu amei vocês, eu escolhi vocês, e apesar de ter disciplinado vocês com o exílio, por conta dos pecados de vocês contra mim, eu amei vocês, eu não escolhi Esaú e nem os edomitas, eles são o povo contra quem eu estou irado para sempre. Vocês eu amo, mas eles eu estou irado para sempre. Se os seus descendentes arrogantemente e orgulhosamente disserem, fomos destruídos, mas edificaremos de novo as ruínas. Eu, o Senhor, digo, eles edificam e eu destruo de novo. Eles levantam, podem construir, mas eu destruo. Quem está dizendo é o Senhor dos exércitos. Quem está dizendo isso? Qual é a diferença entre eles e vocês? Primeiro, que a punição do exílio fez com que vocês reavaliassem o relacionamento comigo. Mas para Edom, o juízo fez com que o orgulho aumentasse e fossem destruídos. Segunda diferença, vocês foram restaurados. Eles nunca serão restaurados. Se eles levantarem, eu destruo de novo. Eu derribo de novo. Por quê? Porque eu vos tenho amado para sempre. Eu tenho amado sempre, escolhendo o menor, o antecessor de vocês, e não o maior. Ele eu rejeitei para sempre. Por isso, se ele construir, eu destruo de novo. E ele encerra no verso 5 dizendo, e os vossos olhos o verão, e vocês dirão, grande é o Senhor, fora também dos limites de Israel. Esse era o alvo final de Deus. O alvo final de Deus é que o seu povo reconhecesse a grandeza de Deus, o Senhor, no agir dentro de Israel e no agir fora dos limites de Israel. Os olhos do povo de Deus veriam e a boca confessaria, porque a grandeza de Deus, meus irmãos, e a glória de Deus, ela é vista não só na igreja. A glória de Deus é vista no mundo. A grandeza de Deus deve ser vista no mundo, tanto dentro, em relação ao povo, quanto fora, em relação aos ímpios. Vocês verão e vocês dirão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Essa é a mensagem inicial de Malaquias, nessa primeira de uma série de diálogos. A realidade do amor eletivo de Deus. O que nós podemos aprender para encerrar esta primeira exposição, meus irmãos? Primeiro, o amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus pelo seu povo não depende dos esforços do seu povo. Você não pode fazer nada para que Deus lhe ame mais ou lhe ame menos. Como o povo evangélico é impressionante. Eles colocam um fardo sobre os ombros das pessoas. O amor de Deus não é meritório. Muitos se esforçam para serem amados, para serem amadas por Deus. Se o amor de Deus por nós, preste atenção, dependesse dos nossos méritos, nós estaríamos perdidos. Você estaria perdida, estaria perdido, porque nós não podemos produzir esse amor. Por quê? Porque esse amor é um amor eterno, é um amor imutável, ele é livre, ele é soberano, ele é gracioso, ele é eletivo, ele nunca será extinguido, mas é um amor que resulta na salvação e na preservação daqueles a quem ele ama. Segundo, a eleição não é por obras, ficou claro.
e nem por algo que Deus previu que iria acontecer. Ficou claro com a leitura de Romanos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. É a única maneira de a glória ser dada totalmente só a Deus. É a única maneira. Quando Deus ama, o Deus que ama é o Deus que elege. Porque a salvação é um ato exclusivo, soberano da parte de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus. O que eu e você podemos fazer é sermos gratos e dar glória a Deus. Seja grata, porque esse é um amor eterno. Israel precisava entender isso no início da mensagem por meio do profeta, porque daqui em diante Deus vai chamar ao arrependimento, para mudança de vida e expor as obrigações da aliança do povo que Ele ama. Ele vai chamar, e é a última voz de Deus do Antigo Testamento. Eu queria dizer uma terceira coisa, isso aqui fica claro também. Quantas vezes você tem questionado o amor de Deus? Quantas vezes? Sabe por quê? Eu não sou adivinho, mas eu posso pressupor. Porque você tem associado o amor de Deus com as benesses que você pode receber aqui nesse mundo. Não é isso a famigerada teologia da prosperidade? O que ela diz? Não é isso? Se você é pobre ou está doente, é porque Deus tem alguma coisa a ver com o amor de Deus. Ou você está em pecado, ou você não tem fé suficiente. Ela mede o amor de Deus com benesses nesse mundo. Você está associando erradamente. Em quem tem nos amado? O povo dizia, nós não temos bênção. Não temos recebido bênção. Você fez a associação errada. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o seu amor para conosco. Ele já deu o mais precioso que Ele tinha, o seu Filho. E por causa de Jesus Cristo, Deus não está mais irado contra nós, porque Cristo é a satisfação da justiça de Deus. Cristo aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. A ira que está sobre Edom, sobre o mundo ímpio, sobre o povo da aliança a ira foi aplacada, mas sobre o mundo a ira permanece. Essa é a prova do amor de Deus. Não associe o amor de Deus com benesses nessa vida. E por último, Deus quer que a sua grandeza e a sua glória seja vista na igreja, na vida da igreja e nos atos dele na igreja, mas Deus quer que a sua glória seja vista no mundo, que eu e você levemos a sua mensagem ao mundo. Deus é o Deus não só da igreja, mas Ele é o Deus do mundo. A sua grandeza deve ser vista fora dos limites da igreja, na vida do salvo, mas também na condenação do ímpio. A glória de Deus é vista. A glória de Deus não é percebida somente na salvação do salvo, do cristão, mas na condenação do ímpio também. Também. No próximo domingo começaremos a meditar na infidelidade de Israel, a começar pelos sacerdotes e no chamado de Deus por intermédio de Malaquias. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Fiquemos em pé.